Eu vou te dar um exemplo. Sobre a questão dos assassinos do Salvador, nunca eles te falaram. Porque, na verdade, fazem parte do mesmo grupo. Agora, o que sempre te falaram, e que é uma grande mentira, é a respeito daquele que vem senão para matar, roubar e destruir. Você faça um teste. Chega para qualquer pessoa, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ou não praticante, seja ou não cristão, pergunte logo mais, quando você sair na rua, quem veio matar, roubar e destruir? E a pessoa te responderá, o diabo. E você pode insistir, você tem certeza disso? Qualquer pessoa, conhecendo ou não as Escrituras, qualquer uma delas vai te responder, eu tenho certeza disso. O diabo vem senão roubar, matar e destruir. E por que as pessoas têm tanta certeza disso? Porque ouviram essa mentira muitas vezes. Eu, irmão Rubens, não estou aqui afirmando que o diabo não veio matar, roubar e destruir. Eu não estou falando que ele não veio. Eu estou dizendo que a afirmativa que o sistema religioso te ensinou para poder confirmar isso é mentirosa. Porque jamais o Salvador falou isso algum dia durante todos os seus 33 anos de existência. E se você for buscar uma análise mais profunda de onde se baseia o sistema religioso para te ensinar que o diabo veio para matar, roubar e destruir, você vai chegar ao Evangelho segundo João. Na Bíblia, no capítulo 10, no verso 10. E eu gostaria de analisar atentamente e fazer um raio-x desta passagem da Escritura, junto com você. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Quando o Salvador veio ao mundo, as pessoas estavam presas à religiosidade. Quando queriam buscar ao Criador, elas recorriam ao templo, ao sistema religioso da sua época. E o Criador as compara com ovelhas que estão presas no aprisco. O aprisco é o sistema religioso. É por isso que o sistema religioso te ensinou que aquele homem deixou as 99 presas no aprisco, enquanto, na verdade, aquele homem, ao contrário, deixou as 99 soltas, pastando nos montes. Mas então, quando o Salvador diz, em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Quem é a porta? Ele diz, eu sou a porta. A porta é o Salvador. Quem prega Mitra, quem prega deuses romanos, o Deus Sol, não prega o Salvador. Nem o nome é o mesmo, quanto mais as características da pessoa. Os atributos da pessoa. O Salvador tem atributos diferentes do Jesus pregado pelo sistema religioso. E ele fala, quem entra pela porta, ou seja, quem prega o verdadeiro Salvador, é o pastor das ovelhas. Este o porteiro abre, o pai abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e a conduz para fora do aprisco. Se você está no aprisco, tem que sair dele. Agora eu quero que você atente nesse primeiro verso para a questão do ladrão, ele já aparece aí. Mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. O que não prega o verdadeiro Salvador é ladrão e salteador. Presta atenção nessa palavra, o ladrão. Já está ele aí? Guarda ela contigo para daqui a pouquinho. O Salvador propôs-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, o Salvador a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar à casa e sairá e achará pastagens. A porta é o Salvador. Os que vieram antes dele, ensinando um caminho de salvação, na verdade, eram ladrões e salteadores. O Salvador fala de todos que vieram antes dele. Todos. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quais as características dos ladrões? O que os ladrões fazem? Quem são os ladrões? Né? E o sistema religioso estava aí mostrando o caminho do céu, dando a chave da porta do conhecimento, como o próprio Salvador diz.
e o Salvador os considerou como ladrões e salteadores. E olha, em verdade vos digo, vocês não estão entendendo. Eu estou dizendo o seguinte: eu sou a porta das ovelhas. Eu que conduzo as ovelhas para as pastagens verdejantes, que tiro do aprisco do sistema religioso. Esse sistema religioso que está aí, que eu chamo de raça de víboras, que eu digo que são hipócritas, que são como sepulcro caiados. Eles vieram antes de mim, eles são ladrões e salteadores do sistema religioso, que prende as pessoas no aprisco. Estes são os ladrões e salteadores. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Se você conhece verdadeiramente o Salvador da sua alma, você é ovelha dele. Se não é a este que você conhece, mas a Mitra, você é ovelha de Mitra. Isso é terrível. Veja bem, vamos ler de novo na íntegra e daqui a pouquinho o raio-x com o método Biano. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Todos os que vieram antes do Salvador, o sistema religioso e seus representantes. Todos que vieram antes dele. Aqueles que não entram pela porta, ou seja, não pregam o verdadeiro Messias, mas Mitra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão mata, ele dá vida, ele é o contrário do ladrão. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor é o Salvador que dá a vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário só pensa em dinheiro, que representa o sistema religioso, e que o Salvador diz textualmente, não é pastor, e de quem não são as ovelhas, mas eles dizem que são deles. Vendo vir o lobo, os problemas da vida, e aí você pode colocar também no meio o diabo, se você quiser, mas aí está o lobo, aí está o diabo, ou a figura do mal. Vendo vir o mal, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque ele só pensa em dinheiro, mercenário. A palavra vem de mercadoria, de comércio, de grana. Mercenário. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário, só pensa em dinheiro. Ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu sou o contrário dele. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quem é o pastor? Quem são as ovelhas? Quem é o lobo? Quem é o ladrão? Você vai saber agora com o método Biano. Para que haja um entendimento completo, preciso e definitivo sobre a questão de quem veio matar, roubar e destruir, eu vou me utilizar agora do método chamado método Biano. Eu, pelo menos, chamo desse nome, porque o rapaz que o criou se chama Fabiano e é um jovem levantado pelo nosso Criador nesses últimos tempos para mostrar a verdade para as pessoas. Ele tem feito um grande trabalho e criou um método que eu julgo ser bastante interessante para análise de algumas questões que são polêmicas ou que de difícil entendimento. E neste caso me utilizarei do método Biano para decompor o texto em fragmentos que nós possamos assim então estudar esses fragmentos separadamente. O método Biano, se você quiser mais informações, você pode entrar em contato com o próprio Fabiano. Neste exemplo, nós vamos colocar assim, presta muita atenção aqui, por favor. O nosso Salvador estará escrito com letras azuis. As ovelhas, no caso nós, os servos, aqui representados pela cor amarela. O diabo, ou, se você quer entender, algum mal que venha a se abater sobre as pessoas, ou a própria personificação do mal, o diabo, está em preto. E o ladrão, mercenário, falso pastor, está em vermelho. Essas são as cores que utilizaremos para decompor esse texto através do método Biano.
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Temos aqui alguns personagens. O primeiro em vermelho é o ladrão, também conhecido como mercenário, como falso pastor. Vamos ler então as características do ladrão nesta passagem. Ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele é o contrário do Salvador. O Salvador dá vida em abundância. E o ladrão mata e destrói. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O ladrão que é mercenário, que veio para matar, roubar e destruir, é o mesmo que só pensa em dinheiro, em comércio, e só quer as ovelhas no seu aprisco para extorquir tudo que as ovelhas têm. Mas quando vêm os problemas, quando as ovelhas passam por dificuldade, geralmente elas buscam a esses mercenários para uma possível solução. E quando vê que esses mercenários não ajudam, na verdade, em nada, elas ficam à mercê do mal, do diabo, e acabam se revoltando com o sistema religioso e deixando também, por causa disso, o caminho da verdade. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Aí temos o outro personagem deste contexto, o próprio diabo, que não é, na verdade, quem veio matar, roubar e destruir, mas é quem ficou agora com as ovelhas quando aquele que veio matar, roubar e destruir deixou as ovelhas e fugiu. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Em azul agora o destaque para o personagem principal, aquele que morreu por nós. Não Mitra, não Jesus, mas Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o único pastor na verdade. Eu dou a vida pelas ovelhas. Nenhum outro homem no mundo dá a vida pelas ovelhas. Só ele deu, só ele é o pastor. E ele diz, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. De um lado, o bom pastor, o que é pastor de verdade, de quem são as ovelhas. Do outro lado, aquele que não é pastor, mas é mercenário, mas se diz pastor, e diz que as ovelhas são dele. Mas o Salvador diz textualmente que as ovelhas não são deles. As ovelhas são do Salvador. Então, fechando o método Biano, você observa, você pode, em casa, utilizar para ver muito mais características desse texto, em que comprovam que quem veio matar, roubar e destruir, neste aspecto, segundo a informação do próprio Salvador, não é o diabo, mas o próprio sistema religioso, com seus líderes religiosos, o que não tem amparo da Escritura. Nós somos todos iguais, homem é igual a homem, porque nenhum homem é... 1 Timóteo 2. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.